Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 154 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje se encontra no livro de Jó, do capítulo 26 até o capítulo de número 28. Amém? Faça a sua leitura diária, se organize na sua rotina, prepare um tempo para Deus, medite na sua palavra. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 28 e no verso 28. Amém? E a palavra do Senhor, em Jó 28 diz assim: E disse ao ser humano: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Amém? Bom, amados, nós temos visto aí, um diálogo bem frenético entre Jó e os seus três amigos. E ontem nós vimos, que Bildade tinha feito mais um diálogo dizendo que diante de Deus ninguém pode ser justo. E Bildade não está errado, Ninguém pode se auto-justificar diante de Deus. Porém, Jó faz uma crítica severa novamente à Bildade, Tudo isso para poder tentar se defender. Então Jó, ele começa a manifestar ali algumas palavras para poder nomear a grandeza de Deus, a partir do verso 26. Então, ele vai mostrar ações, eventos que demonstrem o poder de Deus, como, por exemplo, o movimento das águas do mar, os raios dos céus, as nuvens, os mares. E quando ele fala tudo isso, ele vai dizer que todas essas coisas são apenas a borda do seu caminho. E também tudo isso que nós temos visto e ouvido é apenas um leve sussurro de Deus. Imagine quando ele demonstrar o trovão do seu poder. Que palavras sábias, muito prudentes. E realmente, amados, todos os eventos que acontecem no mundo são apenas um sussurro de Deus. Quando Deus abrir a sua boca e fizer trovejar sobre a terra toda vai se abalar, Bom, então Jó começa o capítulo 27 defendendo então a sua integridade. Jó permanece insistindo que ele não é um transgressor, um pecador, muito pelo contrário. Ele quer defender que ele é um homem justo e íntegro, que ele sempre se desviou do mal. Então ele vai dizer que os seus inimigos é quem devem ser castigados. E isso pode envolver ali os seus próprios amigos que estavam se oposando a ele, E ele vai mostrar então qual é a porção que Deus dá ao perverso, Chegando mesmo a não ter o direito das suas viúvas e os seus próprios filhos realizarem o luto por causa da sua morte, Quando nós chegamos no capítulo 28, Jó começa a declarar algumas verdades, Como, por exemplo, que o homem consegue pôr fim, limites em algumas coisas, como, por exemplo, no dia, na noite, O homem sabe aonde encontrar o ouro, aonde encontrar a prata, Ele chega também a falar até do próprio gavião, que contempla tudo que está sobre a terra, mas o que se encontra por debaixo dela, como seus tesouros, as suas riquezas, isso ele não consegue encontrar. Então Jó, com esses argumentos, ele vai perguntar assim, no capítulo 28, verso 12, mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Então ele faz uma preparação com vários argumentos, enaltecendo a natureza, enaltecendo o homem, para chegar ao ponto onde ele queria,
Então ele vai dizer, olha, nós sabemos onde se encontra a lava, as águias encontram suas presas debaixo de água, o homem encontra o ouro no meio das rochas. Mas e a sabedoria? Aonde nós vamos encontrar a sabedoria? E ele não faz somente essa pergunta. Além de ele perguntar aonde se encontra a sabedoria, ele pergunta, qual é o preço da sabedoria? Será que os homens sabem o valor que é a sabedoria? O valor da riqueza do entendimento? Todas as manhãs que você separa, ou de tarde, de noite, não sei que hora você assiste os vídeos, que você separa para poder ler a Bíblia, que você separa para poder meditar nas palavras de Deus, você está comprando sabedoria, você está valorizando o entendimento. Mas as pessoas que desprezam esse tempo de estudo, de meditação, elas estão desconhecendo e desprezando o valor da sabedoria e do entendimento, né? Então Jó pergunta, mas aonde se achará a sabedoria, né? Em que lugar estará o entendimento? Então ele vai responder no verso 13, o ser humano não conhece o valor da sabedoria. E é verdade, os homens rejeitam a sabedoria. Os homens podem ter muita informação, eles podem ter estudos, conclusões humanos sobre determinados assuntos. Mas a sabedoria divina, como disse Tiago, aquela que vem do céu e aquela que não é maligna, essa você não se adquire na escola, nas faculdades, não, essa você se adquire com Deus, certo? E então, ele vai dizer que o ouro mais fino, o ouro de Ofir, não pode comprar essa sabedoria. Os rubis, as pérolas, os diamantes também não podem. Olha aonde Jó está colocando o valor da sabedoria. Olha em que prateleira se encontra a sabedoria que vem de Deus. Ela não pode ser comprada pelos bens mais preciosos desse mundo. Ao mesmo tempo, ela é fácil e simples de ser adquirida. Porém, se nós tivéssemos que comprar, nós trabalharíamos a vida inteira, muitas pessoas fariam isso. Trabalhariam a vida inteira para poder comprar a sabedoria, mas não dedicam um pouco do seu tempo para entender como se deve ser adquirida, né? E então, Jó vai dizer que o seu valor excede os dos rubis, né? E nós vamos ver, amados, que quando ele conclui todo o seu argumento, ele vai dizer que Deus entende o caminho da sabedoria. Ele vai dizer que ele sabe qual é o seu lugar, certo? E ele vai dizer aonde se encontra a sabedoria e qual é o lugar da sabedoria. Então ele responde no verso 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Então, aonde eu encontro a sabedoria? E como eu adquiro sabedoria? Primeiro, a sabedoria se encontra em Deus. Como adquiri-la? Temendo o Senhor. Como adquiri-la? Afastando-se do mal. Então, amados, pelo simples fato de alguém temer a Deus e se afastar do mal, esse alguém se torna um homem sábio. Porque um sábio, ele não vai transgredir contra Deus. Um sábio não vai se rebelar contra Deus. Um sábio não vai fazer o que é mal. Muito pelo contrário. Porque sabedoria não significa ter conhecimento. Significa tomar decisões corretas que agradem o coração do Senhor. Amém? Que nessa manhã o Senhor nos conceda muita sabedoria e que Ele nos dê muito entendimento, que nós possamos tomar decisões sábias sobre as nossas vidas, decisões sábias sobre o reino de Deus, para que nós possamos ser plenamente abençoados pelas suas mãos. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, Te glorificamos e Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas iniquidades. E Te clamamos hoje pela sabedoria, não a sabedoria humana, que é corrupta, que é má e que é leviana,
mas oramos pela sabedoria divina, aquela que é celestial e da onde não provém engano. Senhor, nos ajude a temer o seu nome, a temer a sua grandeza e a temer, Senhor, ó Pai, o seu próprio caráter. Senhor, ó Pai, nos ajude a nos afastar do mal, a irmos para longe, Senhor, ó Pai, das decisões dos homens, para que o Senhor possa agir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Cremos e entendemos, Senhor, que tudo que vem de Ti é para o nosso bem e que nós possamos rejeitar o mal e nos apegarmos àquilo que o Senhor nos tem proporcionado. Estende as Suas mãos sobre as nossas vidas. Guia-nos, ó Pai, segundo a Tua bondade. E reina, Senhor, ó Pai, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, para que os nossos caminhos sejam os Seus caminhos e para que os nossos pensamentos sejam os Seus pensamentos. E dessa forma, Senhor, temos a certeza de que nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo e compartilhá-lo com alguém que precise dessa mensagem, tá bom? Se você não tiver inscrito no canal e quiser fazer isso, se inscreva e ativa o sino. Assim, todas as manhãs, nós estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.